E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. Para completar, presidente do Palmeiras, Leila Pereira, recusando proposta estratosférica. E Bruno Rodrigues fica ou não no Palmeiras? Tem informação exclusiva sobre o tema. E o Palmeiras abriu negociações com o Wolverhampton por John Arias. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação que se soma àquela que eu contei pela manhã do interesse alviverde em Thiago Almada. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? E craque esquecido no futebol dos Estados Unidos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Evander, você vai lembrar dele, meio atacante brasileiro de 27 anos de idade, em outras janelas foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com o Evandro Ferreira, que é pai e empresário do Evander, para saber se em algum momento, para 2026, ele foi especulado por times nacionais e a resposta foi não. Isso me chama bastante atenção, porque foram duas ótimas temporadas, as mais recentes no futebol dos Estados Unidos. Em 2024, pelo Portland Timbers, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências, participação em gol superior a 1 gol por partida. Ele se mudou para o FC Cincinnati, comprado por 15 milhões de dólares, e na primeira temporada na Casa Nova, 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. Por 2 anos seguidos, o Evander esteve na seleção da Major League Soccer ao lado de Lionel Messi. E aí vale a lembrança de que o Lúcio Acosta, que tem jogado muito bem pelo Fluminense, que o Almada, que arrebentou com a camisa do Botafogo, foram alguns dos atletas que fizeram sucesso nos Estados Unidos, talvez nem tão grande quanto o Evander, e acabaram por continuar a jogar bem no futebol nacional. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Bruno Rodrigues fica ou sai do Palmeiras? Nas últimas horas, mais uma especulação envolvendo a possibilidade de acordo com o Internacional Colorado procurou o Palmeiras com a intenção de contratá-lo por empréstimo com opção de compra. A tendência é que não exista acordo, até porque já existiu proposta de compra do Fluminense, informação exclusiva que eu queria dividir com vocês, e o Palmeiras não topou. É bem verdade que a proposta do Flu representaria prejuízo em relação ao que o Palmeiras investiu quando da compra do Bruno Rodrigues, atacante que passou por 2 cirurgias bastante graves no joelho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do jogador e ouvi o seguinte, abre aspas, acho muito difícil que o Bruno saia. A tendência é que ele permaneça no Palmeiras. É outra informação aqui, Bruno Rodrigues está entre os relacionados do jogo do Verdão contra a Lusa na noite desse sábado no Canindé. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira recusou 221 milhões de reais para vender o meio atacante Alan, de 21 anos de idade. A proposta foi feita pelo Napoli, 35 milhões de euros fixos ou esses 221 milhões de reais. Importante registrar que o Napoli ainda condicionou mais 5 milhões de euros em bônus, ou 32 milhões de reais, o pacote total poderia chegar a 40 milhões de euros. Presidente Leila Pereira sabe que não precisa de dinheiro por agora, o que ela precisa urgentemente é de títulos, especialmente depois da temporada de 2025 bastante ruim, em que o Palmeiras não ganha absolutamente nada, apesar dos 703 milhões de reais de investimento somente com reforços, folha salarial na casa dos 40 milhões de reais mensais. Dessa maneira, Leila Pereira recusa a proposta pelo Alan e mantém um jogador que deve ter papel ainda mais importante, de protagonista na temporada de 2026. Enquanto isso, Palmeiras segue em tratativas com o Atlético de Madrid e com o Almada para tentar convencer o argentino a voltar ao futebol brasileiro. John Arias foi uma possibilidade, mas é um nome descartado. O Wolverhampton não tem nenhuma intenção de negociar o colombiano na janela de janeiro. E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Nas últimas horas, o representante do meio atacante argentino foi consultado por José Boto. A ideia do Flamengo era entender as condições para um eventual negócio. Por 20 milhões de euros é possível comprá-lo mesmo? A informação que veio da Espanha ao longo da semana é de que o Atlético de Madrid pede esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo também quis entender qual a pedida salarial do Thiago Almada. E mais do que isso, ele topa voltar para o Brasil? Vale a lembrança de que o Thiago Almada, que é titular absoluto da seleção argentina, vai ter várias propostas do futebol europeu. E a tendência é que ele dê preferência para clubes de lá. Diante desse cenário,
Palmeiras e Flamengo não são favoritos. Pelo contrário, eles têm capacidade de bancar esses 20 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos. Também são capazes de chegar próximo desses 3 milhões de reais por mês de salário a que tem direito o meio atacante no futebol espanhol, mas a preferência do Almada nesse momento é em continuar no futebol europeu. Qualquer atualização sobre o tema, e eu prometo voltar com exclusividade para contar para vocês, também preciso assegurar que o ex-jogador do Botafogo não foi procurado e nem será pelo Cruzeiro. Raposa já deixou bem claro que depois da contratação do Gerson deve parar em relação a reforços, especialmente em relação ao meio atacante. Qualquer possibilidade de negociação está completamente descartada. Qual o impacto que Thiago Almada faria no futebol brasileiro? Quero terminar com uma pergunta. Quem joga mais? Almada ou Arrascaeta? Se você puder, use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau! Hora de falar sobre o Palmeiras. Na manhã dessa sexta-feira, contei que o Verdão entrou em contato com o Atlético de Madrid para comprar Thiago Almada. Meio atacante argentino que é muito bom de bola, foi absolutamente decisivo no Botafogo, foi absolutamente decisivo no Lyon, é titular absoluto da seleção argentina, mas não consegue jogar no Atlético de Madrid de Diego Simeone. Até por isso, o Atlético de Madrid topa negociá-lo. E o Palmeiras fez uma oferta inferior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa é a pedida do Atlético de Madrid, mas as conversas existem. Pois bem, não se trata apenas de tentar a contratação do Almada. Palmeiras, nesse momento, conversa com os representantes de John Arias para fechar com um atacante colombiano, que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. É praticamente impossível que o Arias se torne reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior na janela de janeiro. Isso porque, aos pouquinhos, o Wolverhampton tem se recuperado. O time que é o lanterna da Premier League não perde há 3 rodadas. Foram 2 empates fora de casa contra Manchester United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham 3-0. Primeiro triunfo do Wolverhampton na temporada, inclusive com o Arias marcando o gol de abertura desse placar. O Arias foi titular desses 3 jogos. Enquanto houver esperança, o Wolverhampton vai brigar para manter todo o time e lutar contra o rebaixamento. Se for confirmada a queda, aí na metade do ano dá para imaginar o Wolverhampton precisando se desfazer dos seus jogadores mais caros, abrindo a oportunidade para um negócio envolvendo o John Arias. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? O que você pensa sobre essas duas possibilidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau! O Anderson Carvalho, é verdade que o Almada já está certo com o Palmeiras e John Arias também? Anderson, bora lá. Sobre o Almada. Um jornalista argentino que cobre a seleção da Argentina foi o primeiro a falar que o Palmeiras havia feito proposta ao Atlético de Madrid e era o favorito. Palmeiras, no primeiro momento, nessa sexta-feira, não quis confirmar as tratativas, mas é real. Há um interesse, as negociações existem. Daí a dizer que o negócio está perto de fechar ou algo do gênero, me parece muito precoce. Até porque não é o tipo da operação que vai ser fechada da noite para o dia. Jogador extremamente caro. O Atlético de Madrid quer 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, tá? Sobre o Arias, informação publicada pelo GE nessa sexta-feira, dá conta de que o Palmeiras já abriu negociações. Informação que eu tenho sobre isso é de que não há nenhuma chance de o Arias ser contratado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Fluminense ou qualquer outro time nessa janela. O Wolverhampton está muito focado em escapar da zona do rebaixamento. São 3 jogos sem perder. Empates fora de casa contra United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham. O Arias foi titular nos 3 jogos, inclusive na única vitória do Wolverhampton na temporada, vitória por 3-0 contra o West Ham, o primeiro gol do jogo foi justamente do John Arias, tá bom? A partir da metade do ano, com um eventual, provável, iminente rebaixamento, a coisa muda. Kaique Dias, como andam as negociações no Verdão? Vamos lá, Kaique. Primeiro reforço já apresentado. Eu fui o primeiro a cravar que o Marlon Freitas estava contratado pelo Palmeiras. Eu fui o primeiro a cravar o Marlon Freitas no Palmeiras e fui o primeiro a dizer que o São Paulo tinha fechado com o Danielzinho e tinha encaminhado a contratação do Dória. Anteontem falei a respeito do acordo com o Gabriel Paulista, né? Então, nos clubes paulistas tenham conseguido bons acertos. Bom, sobre as contratações no Palmeiras. Depois do Marlon Freitas, o Palmeiras tem como prioridade um zagueiro, embora as negociações sejam difíceis. Havia uma reunião marcada para o dia 7 entre os representantes do Joaquim e o Palmeiras. Só que um desses representantes ligou para o Palmeiras e falou: pessoal, não vou conseguir encontrar vocês, porque o Paris FC entrou com
com interesse, promete uma proposta pesada, cifras altas. Eu vou ver se esse negócio não anda, depois eu converso com vocês. E aí eu nem sabia, mas o Paris F6, que não é o Paris Saint-Germain, é o rival da cidade do PSG, o Paris foi comprado em 2024 por uma família mais rica da França, que inclusive é dona de várias das principais marcas da França. Enfim, então a busca por um zagueiro está meio travada. As grandes novidades, as conversas por meias atacantes. O Palmeiras fez proposta oficial ao Atlético de Madrid pelo Almada. A gente ainda não descobriu valores nem as condições. Não é uma operação fácil que você vai fechar da noite para o dia, mas o Palmeiras está tentando. E o GE trouxe a notícia de que o Palmeiras abriu negociações com o Arias. Estou cravando para vocês que o Arias não vem para o Brasil nessa janela de janeiro. Tá bom? Ó, o Giovanni Folegatti, Almada e Arias são realidade no Palmeiras, feliz 26. Giovanni, o Almada, existe uma negociação em andamento, é muito difícil, um cara que ganha mais de 3 milhões de reais por mês na Espanha, e é um cara que tem muito mercado, né? Não achem que só o Palmeiras ou só clubes brasileiros vão se interessar, não. Eu não descartaria que o Flamengo em algum momento entrasse nessa parada, tá? Hoje eu mandei mensagem para o José Boto, a gente estava conversando sobre outras coisas e tal. Quando eu perguntei do Almada, ele parou de responder, o que me soou estranho. Não tenho informação de que o Flamengo fez proposta, mas não ficaria nem um pouco surpreso. O Palmeiras a gente sabe que já fez proposta. Mas é um jogador que deve ter, ou deveria ter, o interesse e a atenção de vários clubes do mundo. O cara é titular da seleção argentina. Ele é muito bom de bola. Não sei por que o Simeone não o utiliza, tá? Mas então o Palmeiras tem interesse no Almada. Em relação ao Arias, o Wolverhampton está tentando se recuperar da zona do rebaixamento, é o último colocado do campeonato inglês, mas vem dando sinais de melhora. Diante desse cenário, não tem muita lógica para o Wolverhampton se desfazer de alguém que custou 17 milhões de euros. Quer ver? Eu só estou pegando aqui, ó, a classificação do campeonato inglês para contar para vocês como é que é a situação do Wolverhampton. O time segue na lanterna, mas bem mais próximo dos demais, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. São 7 pontos conquistados. Tá ruim. Melhorou. São 7 pontos conquistados. O Burnley tem 13 e o West Ham tem 14. Desses 7 pontos, 5 foram conquistados nas últimas 3 rodadas. O time vinha de uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 derrotas seguidas. 11 derrotas seguidas, tá? E agora a coisa tem melhorado. Stephanie Bratefit, Nicola, PVC, Andrade e Hernandes disseram que o Palmeiras não negocia com a Almada, só que é bem avaliado. E o Arias só no meio do ano. Porém, se fizer boa Copa, vai continuar na Europa. O Stephanie, cada um tem direito de informar aquilo que consegue, de apurar, enfim. A informação que eu tenho, ela vai de encontro àquilo que foi publicado por um setorista de 2 milhões e 100 mil seguidores que cobre a seleção argentina. Tá? Esse jornalista, Gaston Edu, afirmou que há uma negociação em andamento do Palmeiras com o Almada. Tá? Inclusive do GE, você citou alguns jornalistas, Palmeiras abre conversas para contratar a Almada do Atlético de Madrid. Beleza? Bora, falou de Almada e Arias no Verdão, bora falar de novo, não custa repetir não, Vitor. O Palmeiras está negociando o Almada com o Atlético de Madrid. Reparem que há uma baita diferença entre estar negociando e estar perto de contratar, avançou ou qualquer coisa do tipo. O que eu sei é que o Palmeiras já procurou os representantes do Almada e demonstrou interesse, quis entender as condições de um eventual negócio. A informação que veio da Espanha dá conta de que o Atlético de Madrid pede 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras está entendendo. É isso mesmo? Não é? Quanto custaria? Quanto precisa pagar? Ponto. Tá? É possível que exista uma concorrência gigante, até porque o Almada é hoje uma das principais opções de mercado, não para o Brasil, mas para o mundo. Sobre Arias, informação do GE de que o Palmeiras abriu negociações com Arias. Cara, não há nenhuma chance de o Arias ser negociado com times de futebol no Brasil, em janeiro. O time dele está em franca recuperação no campeonato inglês, precisa escapar da zona do rebaixamento, não teria lógica nenhuma. Ele foi titular nos últimos 3 jogos em que o Wolverhampton não perdeu. Venceu o West Ham com o gol dele e empatou contra Manchester United e Everton, ambos fora de casa, tá? Leonardo Limeira Filho. Oferta de 30 milhões por Alan do Palmeiras. Recusada, loucura. Leonardo,
Aí não foi nem o Palmeiras, mas uma pessoa do staff do Alan me ligou para explicar essa história. O Napoli teria oferecido 30 milhões de euros. O Palmeiras não confirma. Mas o staff do Alan assegura que o Palmeiras não tem a intenção de vendê-lo por 30 milhões de euros. E a justificativa é de que a Leila quer muito ser campeã em 2026 e ela acha que se desfazer de jogadores importantes pode determinar mais uma temporada sem títulos, e isso, do ponto de vista da imagem, seria muito ruim para ela. O Palmeiras não precisa de grana hoje. Então, entre faturar 30 milhões de euros com o Alan ou dar mais chance de ser campeão, o Palmeiras vai brigar por ter mais chance de ser campeão. Eu acho loucura, eu tô com você. Se você tem 30 milhões de euros no Alan, enfim. O Alan não é tão novo quanto o Estevão e o Endrick quando foram vendidos, né? O Alan já tem 21. O Endrick e o Estevão foram vendidos quando tinham. O Endrick e o Estevão foram vendidos quando tinham 17. Enfim. Mas se você tem grana, você pode se dar o luxo de recusar, né?